E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos chegando aí com mais um vídeo, dessa vez uma questão de contagem, uma questão de análise combinatória. Uma questãozinha bem interessante que fala sobre sequências de 0 e 1. Essa questão diz o seguinte: considere todas as 32 sequências com 5 elementos, cada um, que podem ser formadas com os algarismos 0 e 1. E ele pergunta quantas dessas sequências possuem pelo menos 3 zeros em posições consecutivas. Ok? Bom, tá aí a questão. Você dá uma olhada, vê se consegue compreender. Vamos à solução dela. Ok? O primeiro passo de tudo isso seria a gente entender exatamente o que é que a questão está falando. Ela diz que são 32 sequências com 5 elementos. Como é que essas sequências seriam formadas? A gente está falando de sequências desse tipo, olha. 0000000101. Sequências que têm essas configurações que você consegue ver nesses exemplos. Sequências formadas apenas por 0 e 1 em permutações, digamos assim. Tá? Então, todas as permutações possíveis de zeros e uns, colocando zeros, uns, só zeros ou só uns nas configurações aí da sequência, certo? Bom, primeiro, por que dá 32 isso daí? Você tem 5 casos para preencher, se você observar aqui. Você tem 5 elementos e para cada elemento desse você tem duas maneiras de preencher, ou seja, você coloca 0 ou você coloca 1. Então, quando você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 pelo princípio fundamental da contagem, você vai ter 32 sequências, 32 formas de preencher aquela sequência, de criar aquela sequência. Bom, vamos então ao que interessa, que é descobrir nessas sequências aí quantas delas têm pelo menos 3 zeros em posições consecutivas. Tá certo? Então, a gente está falando pelo menos 3 zeros em posições consecutivas. E aí a gente vai abrir o problema em 3 casos. O primeiro caso seriam as sequências que têm exatamente 3 zeros consecutivos. Elas seriam, vamos supor, uma sequência dessa maneira. Vamos supor, esses 3 primeiros elementos que eu coloquei em vermelho, eles são 3 zeros, e depois eu posso ter 0 e 1. Como eu estou falando de sequência que tem 3 zeros consecutivos, então essa casinha que eu deixei de azul aqui, ela não pode ser um 0, ela tem que ser um 1. E essa casinha que eu deixei de amarelo, ou de laranja, se você preferir aí, vou chamar de amarelo. Essa casinha que eu deixei aqui de amarelo, ela poderia ser ou um 0 ou 1, já que não vai atrapalhar o fato de eu ter 3 zeros consecutivos. Então, nessa configuração aqui, onde eu tenho exatamente 3 zeros consecutivos, veja que eu coloquei os 3 zeros no início da sequência, para facilitar a minha organização, meu pensamento. Então, eu tenho 0, 0, 0, e aqui eu poderia ter ou 1, 1 ou 1, 0. No caso, eu tenho duas sequências possíveis de criar para essa configuraçãozinha que eu montei. Pensa aí. Aqui no final pode ser 1, 0 ou pode ser 1, 1. Tá bom? Então eu tenho duas sequências. Se os zeros, os 3 zeros consecutivos aparecerem no meio, então eu só vou ter uma maneira de preencher cada casinha dessa azul, que é colocando um 1 em cada uma. Tá? Eu não vou poder preencher com 0, porque senão ficariam 4 zeros consecutivos, e eu estou analisando o caso onde aparece exatamente 3. Então eu teria 0, 0, 0 aqui no meio, 1 e 1, então só tem uma maneira de preencher essa sequência. Da mesma forma que a primeira sequência, se eu colocar os 3 zeros no final, aqui nas casas vermelhas, 0, 0, 0, aqui no início pode ser ou 0, 1 ou 1, 1. Tá? Analisa aí direitinho, porque essa primeira casa, como ela está afastada dos zeros, ela pode ser um 0. Mas essa casa que está de azul não pode. Então eu também tenho duas sequências aqui possíveis,
Então as sequências que têm 3 zeros consecutivos são essas 5. Tá? Vamos então ver as sequências que têm 4 zeros consecutivos. Que 4 é pelo menos 3, né? As sequências que têm 4 zeros consecutivos teriam que ter ou os 4 zeros no início, e no final teria que ser um 1. Então só tem uma maneira de preencher isso. Ou os 4 zeros no final e no início teria que ser um 1. Também só tem uma maneira de preencher isso. Beleza? E aí você tem um total de 2 sequências. Por fim, as sequências que têm 5 zeros consecutivos. Só tem uma sequência, né? Que a gente está falando de sequências apenas com 5 algarismos. Então, para ter 5 zeros consecutivos, só tem uma sequência. Bom, fecha então. Você tem todas essas sequências aí, um total de 8 sequências. Tudo bem? Bom, mais uma questão de combinatória resolvida. Valeu então. Abraço.